Então vamos falar do Marco Sintra, né? Eu falei bode expiatório, a Thaís falou boi de piranha. Foi assim que definimos a saída dele. Eu acho que o Marco Sintra caiu porque ele fala muito. Ele e o Tite têm essa coisa em comum. Falam muito os dois, né? Ele insistiu muito nessa coisa da CPMF. E o Paulo Guedes deixou correr frouxo. E era um compromisso do presidente não ter CPMF. O presidente até admitiu, quem sabe, se houver uma compensação, etc. Mas o presidente certamente se deu conta, né, de como isso estava pegando mal, porque, afinal de contas, essa sempre foi a pregação dele. Não permitir o aumento da carga tributária, não permitir o retorno da CPMF. E o Marco Sintra, que que fala muito, e é o queridinho dos coleguinhas, aí fica lá, ele fica ligando, passando notícia e tentando consolidar a versão de que, ou a certeza de que virá uma nova CPMF. Tudo isso foi desgastando o Marco Sintra ali no entorno do presidente, até que ontem o presidente resolveu chutar o pau da barraca e mostrar mais uma vez que é ele quem manda, né? Ele é quem determina quem fica e quem sai, quem entra. Ainda mais cheio de gás, né, Cláudio? Ainda mais cheio de gás. Exatamente, eu acho que foi isso. A insistência, como diz a manchete da Folha de hoje, a insistência do Marco Sintra numa solução que não agrada ao presidente foi que o irritou ainda mais. Mas você sabe, Cláudio... Há um mês, né, o presidente chegou a dizer, olha, por enquanto ele vai ficar. Mas já mostrava ali uma certa impaciência do Bolsonaro com o Marco Sintra. A questão é a seguinte, né? Por que o Paulo Guedes trouxe o Marco Sintra? Faz 30 anos que ele repete a mesma coisa. Então, quando o cara vira o secretário da Receita, quando o cara vira o responsável por desenhar o que seria a proposta de reforma tributária do governo federal, não tem como desvincular essa ida dele a alguma aceitação à proposta dele. Quer dizer, lá atrás, ano passado, lembra, antes da eleição, que ele falou, e aí o Bolsonaro teve que vir dizer que não ia ter CPMF e tal, a Celeuma começou ali. Ali, todo mundo esperava, dizia o seguinte, olha, pronto, Marco Sintra está fora do governo. Aí vai o cara, não só vai para o governo, como assume a responsabilidade por fazer a reforma tributária do governo. E no último mês, como eu falei aqui mais cedo, quem assumiu o discurso sobre a CPMF, sobre a CP, né, ou a contribuição sobre pagamentos, foi o próprio ministro Paulo Guedes. Por quê? Porque seria incoerente o cara não ter o mínimo de aceitação ali desse instrumento, não provavelmente ali baseado na ortodoxia da teoria econômica, mas baseado na necessidade de arrecadação e de cobertura do rombo fiscal, em trazer o Marco Sintra e deixar o cara correr solto há 9 meses. Faz 9 meses que ele repete a mesma coisa, o Marco Sintra repete a mesma coisa. Ontem a gente estava falando aqui do Veja Bem, que a gente percebeu ontem na fala do Rodrigo Maia, quer dizer, faz um mês que esse negócio começou a ser tratado como uma possibilidade. Na hora que, e eu falei disso ontem, na hora que criou corpo e forma, com aquele pré-projeto ali, pré-proposta, que o governo jura que não foi, que não era, que foi apresentado pelo sub do Marco Sintra, o Marcelo Silva, com o número de alíquotas e tal, aí a barata voou, né? E o Marco Sintra acabou sendo boi de piranha nisso. Por isso que eu considero até um pouco de covardia a forma como aconteceu, porque ele foi boi de piranha, né? O Paulo Guedes, na entrevista que deu ao Valor, acho que no começo dessa semana, segunda-feira, naquela palestra que ele fez aquela indelicadeza com a mulher do Macron, ele repetiu, ele vem falando isso e vinha num tom de ameaça. Vocês vão preferir ter 13 milhões de desempregados do que fazer aqui um imposto pequenininho e tal, que vai botar bandido e traficante para pagar. Se lembram disso? Dele dizendo, bandido e traficante também vai pagar imposto. Então, no final das contas, para eu terminar aqui minha participação, ontem nas conversas que eu tive com economistas e especialistas aí da área, todos me disseram a mesma coisa. Está faltando previsibilidade, porque no final das contas a pergunta que cabe tá bom, então quando que a reforma tributária vai ser discutida, quando que a gente vai avançar no debate econômico e quando que a economia vai voltar a crescer. Esse ambiente todo, Cláudia, a gente estava falando aqui de como as expectativas atuam negativamente na retomada do crescimento, cabe a falta de previsibilidade. O ministro
ministro começa a apoiar e 2 semanas depois ele manda embora o representante da ideia. Então, o que falta é previsibilidade. O ruído que a gente vem debatendo aqui, como é que a gente faz para se livrar dele, tem sido gerado de dentro da esplanada dos ministérios. Sai de lá o ruído, não sai da nossa mesa. Então, fica difícil entender qual é o próximo caminho. Eu acho que o Bolsonaro deu um freio de arrumação. Mas, olha, é só para lembrar que eu não quero o CPMF. Eu tenho a impressão que é também uma espécie de... na verdade, é uma coisa também endereçada ao próprio ministro Paulo Guedes, né? Um alto lá, né? Não vai ter CPMF, que a decisão é minha e está tomada e tal. Acho que é um pouco isso. Agora, também tem um certo contencioso do Bolsonaro com a Receita Federal. Ele já se queixou, né? Ele se queixou até em entrevistas recentes, né? de devassas que a Receita Federal vem fazendo na vida dele e também fez, né? Não faz mais, eles não são malucos, né? Mas fizeram... Do irmão dele, né? Lá no Vale do Ribeira. Lá no Vale do Ribeira, ele dizendo, olha, eles promoveram uma devassa nos negócios dos irmãos dele, lá no Vale da Ribeira, e no ano passado ele disse que quase todo dia, palavras do presidente, quase todo dia a Receita entrava na minha vida financeira para saber se tinha alguma coisa esquisita ali, para tentar me derrubar na campanha. Não acharam nada, e não vou achar mesmo. E estão fazendo com a minha família. Não é de hoje, essas questões aí. Então, assim, e o chefe da Receita, o chefe dessas pessoas que estavam promovendo ou promovem devassa na vida familiar do presidente da República, era o Marco Sintra. E ele, aparentemente, não controlava esse tipo de coisa. Então, acho que juntou uma coisa com a outra, a questão da CPMF junto com essa queixa, esse contencioso que havia aí entre o presidente e o ex-secretário. Agora, a decisão dele foi assim um alívio para o presidente da Câmara. Já mudou de novo a fala, não é, Pedro? Eu sou daqueles que quero, né, dizer o que o governo deve ou não mandar para a Câmara. É um direito dele mandar uma proposta. E a Câmara e o Senado decidir. Agora, de fato, as reações hoje, para mim, foram muito contundentes da dificuldade da CPMF na Câmara de Deputados. O Veja Bem de ontem já se transformou de novo. Já que a pressão foi vento, grande mesmo ontem, né? O pau claro. foi geral ontem, né? Agora, o incrível é imaginar ele fez aquela que isso... declaração em cima do muro, quando ele chegou na Câmara, ele tomou uma rebordosa. Né? Agora, o incrível era imaginar que alguém poderia esperar que fosse diferente, né? Depois de todo o ranço que a população pegou da CPMF, como é que alguém podia imaginar que isso poderia ser aceito em alguma circunstância? Isso é uma coisa esquizofrênica, né? Não, e na esteira de reformas, né, Rafael, sem nenhuma contrapartida para a população, a grita foi geral e na minha avaliação foi muito justa, né? Porque ninguém aguenta mais imposto, né? Não vem com essa de que o país está quebrado e é a única coisa que vai salvar. Essa é a solução fácil, né? A solução complicada é você arrumar. É injusta, é ruim do ponto de vista do sistema tributário. E só para completar aqui, o ministro Paulo Guedes vai ter já uma reunião com o José de Assis Ferraz, que é o auditor da Receita que assumiu interinamente a secretaria. Ali dentro está se falando que ele não vai assumir, ele não vai ser efetivado no cargo. O ministro está procurando um nome que pode vir do mercado, que eu digo, pode vir do setor privado, algum parceiro. Mas não pode ser um político, né, Thaís? Então, acho que dificilmente será um político, viu, o Zé Paulo? Dificilmente será um político. Vai ser uma surpresa se for um político. Mas, de qualquer forma, o Paulo Guedes já chamou o José de Assis Ferraz para essa reunião. É o primeiro compromisso dele do dia. A reunião acontece daqui a pouquinho.